Boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Sejam bem-vindos você que está no templo e seja bem-vindo você que está nos acompanhando pelo nosso canal. Estaremos fazendo uma oração de gratidão ao Senhor, dando início assim à nossa programação. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus, porque mesmo em meio a tantos problemas, Senhor, mesmo em meio à pandemia, ó Deus, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos, ó Deus, para louvar o teu santo nome, que é o único digno de todo louvor e de toda adoração, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a vida de cada pessoa que adentrou a porta deste templo, Senhor. Abençoa a vida, ó Deus, de cada pessoa que está nos acompanhando pelo nosso canal, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar vazios de nós mesmos e cheios do Teu Santo Espírito Santo, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, louvar ao Senhor, nos alegrar em Ti, ó Deus, e abrir os nossos corações, Senhor, para tudo que vier falar. Nesta noite, Senhor, que chegue aos nossos corações, ó Deus, de maneira, Senhor, que nós possamos crer, pôr em prática em nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas falhas, pois nós sabemos, ó Deus, que somos falhos e pedimos, Senhor, que nós possamos permanecer a cada dia nos Teus caminhos, Senhor. É um privilégio, ó Deus, poder compartilhar do Teu Evangelho. Recebe, ó Deus, este culto como aroma suave às Tuas narinas. Essa é a minha oração agradecida, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Estarei lendo dos versículos 23 ao 35. Primeira Crônicas, capítulo 16, dos versículos 23 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvai, louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua bondade dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e glorifiquemos no teu louvor. Amém? E assim como diz a palavra do Senhor, nós vamos estar agora louvando ao Senhor com o Ministério de Música, com 2 canções. Graças a Deus, meus irmãos.
nos laços do teu grande amor. De longe ouvimos do amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Se hoje nós somos sal e luz, é porque nós fomos alcançados por esse amor. E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos nos alegrar por conta desse amor. E nós precisamos ser capazes de declarar, não apenas nas nossas reuniões, mas em nossas vidas, assim. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém, louvado seja Deus. Nós vamos cantar um outro hino, uma outra canção, que já foi tema de campanha de missões. E eu acredito que toda a igreja conhece, então eu peço que a igreja, se possível, se coloque de pé e esteja cantando conosco. Amém? Toda a terra se ouvirá falar do seu amor, anunciando ao mundo os feitos do Senhor, o Criador dos céus, que é digno de louvor. Glória e majestade tributai ao Senhor, plenitude de alegria na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, cantando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da
em toda a terra se ouvirá falar do teu amor, anunciando ao mundo os feitos do Senhor, o Criador do céu, que é digno de louvor. Glória e majestade tributai ao Senhor, plenitude de alegria na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor, da majestade e da glória do Senhor, da majestade e da glória do Senhor. Oh, 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 oh. Bom é render glórias ao Senhor. Irmãos, estamos no mês de outubro, e no mês de outubro é o mês das crianças. Todas as direções de cultos é de responsabilidade do Ministério Infantil. E para este mês nós temos um tema e uma divisa. E como vocês podem ver aqui no nosso painel, o nosso tema é Eu sou o sal da terra e luz do mundo. Vamos recitar todos juntos em alto e bom som? Eu sou o sal da terra e luz do mundo. E a nossa divisa se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, parte A, que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Amém? E eu peço que os irmãos se coloquem de pé, para que nós possamos todos juntos estar entoando o nosso hino oficial do mês de outubro. Gente, é uma música bem animadinha, então vamos tentar nos alegrar aí na presença do Senhor, amém? Sou sal da terra e luz do mundo. Sou sal da terra e luz do mundo. Se eu perder a minha luz, se eu perder o meu sabor, o que será de mim? Para que eu vou servir? Sou sal da terra e luz do mundo. Sou sal da terra e luz do mundo. Se eu perder a minha luz, se eu perder o meu sabor, o que será de mim? Para que eu vou servir? Para nada, a não ser pra ser pisado e jogado fora.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou sal da terra e luz do mundo. E se eu perder a minha luz, se eu perder o meu sabor, o que será de mim? Para que eu vou servir? Para nada, a não ser pra ser pisado e jogado fora pelos homens. Em Mateus 5,16 disse Jesus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou sal da terra e luz do mundo. Que possamos assim ser, como diz a letra desta canção, ser sal e luz, para que a luz de Cristo possa brilhar através da nossa vida, evidenciando assim a glória de Deus. Neste momento nós teremos uma oração pela vida das crianças, das professoras e todo o Ministério Infantil com a professora Ruth. Oremos. Pai de amor e de extrema bondade, neste momento nós queríamos te interceder por a vida de cada criança e também por a vida das professoras que compõem o Ministério Infantil da nossa igreja. Que o Senhor venha estar nos abençoando e que o nosso viver a cada dia venha tão somente te enaltecer e glorificar. Que assim como tua palavra nos orienta, nós venhamos ser sal e luz deste mundo. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Estarei fazendo a leitura do versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Neste momento, nós teremos agora um louvor com a irmã Ruth, intitulada Papai do Céu. É um louvor da Aline Barros, e eu quero que os irmãos estejam meditando na letra deste hino, porque ele vai falar exatamente que sempre a nossa escolha, apesar das dificuldades, deve ser obedecer ao Senhor. E na mensagem desta noite a gente vai falar de alguém que mesmo em meio à dificuldade optou em obedecer à lei do Senhor. Amém? E depois deste hino nós teremos a mensagem da palavra com o pastor Marcílio.
que sou tão pequeno, mas quero te conhecer cada dia mais. Quero te dizer o quanto eu te amo. Eu quero obedecer tua voz quando falas através dos meus pais, quando falas através da minha mãe. Eu sei que sempre falas comigo, Senhor. Eu quero obedecer, contigo eu vou crescer e guardar a tua palavra em meu coração. Eu quero obedecer, contigo eu vou crescer. Não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. Não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. Não vou temer, pois estou seguro em tuas mãos. Meus amados irmãos, meus amigos, graça e paz. Louvamos a Deus porque você veio aqui nessa noite. Louvamos a Deus porque você está nos acompanhando através do canal desta igreja no YouTube. Louvamos a Deus porque, de alguma maneira, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem trabalhado no meu coração, nos nossos corações, ao ponto de nós estarmos nos rendendo a Ele. Quero pedir oração dos amados irmãos pela família enlutada. Hoje, agora há pouco, uma prima do irmão Tony, né, nosso irmão Tony, veio a óbito, né, a Camila, né, e a esposa do meu amigo José Augusto, mora aqui, no Verde Teto. E os irmãos orem para que Deus esteja consolando a família enlutada, tá bom? É uma jovem senhora que partiu para a eternidade, para os braços do Senhor, o nosso bondoso Deus. Eu quero glorificar a Deus pelo ministério infantil da nossa igreja. Quero bendizer o nome de Cristo por cada irmão que compõe o ministério infantil da Primeira Igreja Batista em Oeiras. Por quê? Porque os irmãos, e especialmente as irmãs, são caprichosas, são dedicadas e desempenham um excelente trabalho aqui na nossa igreja. Podemos dizer que a Primeira Igreja Batista em Oeiras se preocupa com os pequeninos, né? Tem um amor especial por nossas crianças. E estamos aguardando o dia em que voltaremos às nossas atividades normais, aos domingos pela manhã, né, com todas as atividades para os nossos pequeninos. Mas eu quero bendizer o nome de Cristo pelo nosso ministério infantil, que Deus continue abençoando vocês de maneira rica e abundante, ok? Estive pensando durante esta semana sobre fazer a diferença no mundo. Fazer a diferença no mundo. E a proposta que me foi feita é para que estejamos dizendo que crianças também fazem a diferença no mundo. E eu estive pensando no texto sagrado, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 5, e eu convido os amados irmãos e amigos para que estejam abrindo a santa palavra de Deus para esse texto, porque nós vamos ver neste relato bíblico, meus amados irmãos, uma menina que fez a diferença na vida de uma pessoa. Portanto, fazer a diferença no mundo
é fazer a diferença na vida de alguém. A gente pensa, a palavra mundo é muito ampla, e a gente pensa, fazer a diferença no mundo, então eu tenho que ser hiper conhecido, eu tenho que usar todo o poder midiático, eu tenho que alcançar muitas pessoas, porque afinal de contas, eu tenho que fazer diferença no mundo. Mas quando você faz diferença na vida de uma pessoa, você está fazendo diferença no mundo, sem sombras de dúvidas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 5, nos dá aqui, meus amados irmãos, o relato da história de alguém que foi muito importante na vida de um homem. Só que não é o primeiro livro dos Reis, é o segundo. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 5. A conhecida história da cura de Naamã. Inclusive nós temos alguns clipes, alguns vídeos muito impactantes da história de Naamã. E nós vamos ler esse relato. Quem achou diz amém. Eu uso a tradução bíblica Almeida, século 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Versículo 3. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. Amém? Eu desafio os amados irmãos e amigos a continuarem lendo esse texto, o capítulo inteiro, e você vai ver algo esplêndido aqui acontecendo na vida de Naamã. Não deixe de ler todo o capítulo do segundo livro dos Reis, no capítulo 5. E você vai ver esta incrível história, e eu vou dar aqui uma breve pincelada. Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. A quem esta garota está se referindo? Ao profeta Eliseu, homem de Deus. Quando Naamã chegou e entregou a carta que o rei da Síria havia dado a Naamã para entregar ao rei de Israel, o rei de Israel ficou desesperado. Ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus que cura? Não, eu não posso curar a lepra de Naamã. Então o rei de Israel rasgou as suas vestes e jogou-se no chão. Quando o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel havia feito esse ato de humildade, Eliseu ficou indignado. E Eliseu mandou dizer ao rei para não rasgar suas vestes, porque eles iriam saber que há profeta em Israel. Então o Eliseu manda que levassem o Naamã até ele. Então Naamã desce ao encontro de Eliseu, mas Eliseu não o recebe. Não, Eliseu não recebeu o Naamã, o guerreiro da Síria.
O Eliseu apenas disse: manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele vai ficar curado da lepra. Então, alguém foi dizer ao grande general Naamã: olha, o profeta diz que se você mergulhar 7 vezes nas águas do rio Jordão, você vai ficar curado. E o Naamã ficou zangado, ficou muito zangado. Pensa no cabo que ficou zangado, foi o Naamã. O Naamã ficou uma fera e disse: eu pensei que esse profeta viria ao meu encontro, iria botar as suas mãos sobre mim e iria me curar, mas ele manda que eu mergulhe 7 vezes nas águas sujas do rio Jordão. Eu não vou fazer isso não, de maneira nenhuma. Lá na Síria tem rios cristalinos, rios com águas puras, e agora ele me manda tomar banho nesse esgoto que é o rio Jordão. Eu não vou fazer isso. E ficou zangado e queria voltar. Mas um dos seus servos, escute, um dos que acompanhavam o Naamã chegou nele e disse assim: meu senhor, chegou a chamar ele de pai. Meu pai, por favor, escute. Se o profeta tivesse mandado o senhor fazer um negócio muito difícil, o senhor iria fazer. Se o profeta tivesse cobrado, o senhor iria pagar. Agora, porque ele pediu simplesmente para o senhor mergulhar 7 vezes no Jordão, o senhor não quer fazer isso? Faça isso, meu senhor. E aí levaram o Naamã emburrado, todo zangado, para a beira do Jordão. Talvez ele fosse chutando pedra, zangado. Chega no Jordão, ele entra assim, irado, desconfiado, incrédulo. Ele entra e mergulha uma vez, mergulha 2 vezes, 3, e na 7ª vez o Naamã sai das águas e vê que a lepra havia sumido dele. Ele não estava mais leproso. A lepra havia sumido, então o Naamã fica muito feliz e corre lá ao profeta Eliseu e leva os presentes, muito ouro, muitas roupas finas. E o Eliseu diz: não vou receber nada, de maneira nenhuma. Assim como vive o Senhor, eu não receberei esses presentes, não receberei. E o Naamã então diz: olha, eu agora acredito no Deus Israel. E disse mais: quando eu chegar na Síria, eu vou ter que ir nos templos pagãos, mas eu só vou por causa do rei, que eu sou obrigado a ir com ele. Mas eu não vou adorar mais nenhum ídolo não, eu só vou adorar o Deus Israel. E ele levou até um pouquinho de terra de Israel, e eu não quero falar sobre isso, porque é meio coisado. Mas olha só, agora o Naamã prepara a sua caravana de volta para a Síria, levando consigo os presentes. E aí tem a história de Geazi, que os irmãos já conhecem muito bem, o servo do Eliseu. O servo do Eliseu, quando viu que Eliseu não recebeu nada, ele correu atrás do Naamã e mentiu, dizendo que o Eliseu queria um pouquinho daqueles presentes. Ele pegou umas roupas, pegou um pouco e escondeu. Quando ele chegou na presença de Eliseu, o Eliseu disse: olha, você está enrolado. Por que você fez isso, rapaz? Não era para ter pego nada não. A lepra que estava em Naamã agora vai cair tudo sobre você. Imediatamente Geazi ficou branco como a neve, todo cheio de lepra, e acaba a história de Geazi. Ora, é interessante, meus amados irmãos, nós observarmos por que tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu por causa de uma menina. Sim, e aquela menina, ela provavelmente não tinha 4 anos de idade, nem 5. Alguns estudiosos dizem que aquela menina deveria ter entre 8 a 12 anos de idade, aquela garota. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque os sírios não iriam levar um bebê para ser escravo, um bebê que dá trabalho. Os sírios iriam levar uma criança que já podia trabalhar. A maior prova é que essa menina ficou servindo a esposa do Naamã na casa do Naamã. Também
não era um bebê de colo, não era uma criancinha de 3 anos, porque aquela criança ela já tinha a capacidade de interpretar. Ela ouvia as coisas e já entendia as coisas. Então ela tinha já a capacidade de interpretação, não podia ser um bebê. E outra coisa fundamental, aquela menina, ela já tinha convicção de fé. Convicção de fé. Ela sabia que o seu Deus poderia curar o seu Senhor, aquele que levou ela como escrava. Ela tinha noção de fé. A menina estava escrava. Ela estava na Síria contra a própria vontade. Ela não quis ir para a Síria. Ela não queria ir para a Síria. Ela foi levada à força. A menina estava escrava. Ela estava longe da família. Talvez os seus parentes já até morreram na guerra. Aquela menina foi tirada à força da sua pátria. E agora ela está em terra estrangeira. Essa garota tinha tudo para estar revoltada e decepcionada na vida. Sim, todo o quadro levava essa menina a estar amargurada, a estar totalmente amargurada. Com Deus, como é que pode Deus Todo-Poderoso deixar que o meu país fosse sitiado, fosse invadido pelos sírios? O Deus que pode tudo deixou com que arrasasse o meu país e eu aqui escrava na Síria. Aquela menina, ela poderia estar também decepcionada, frustrada, talvez com a sua família. Talvez, olha, eles não lutaram muito para me defender e agora eu estou aqui. Aquela menina poderia estar decepcionada, totalmente amargurada com Naamã e com a esposa de Naamã. Porque, afinal de contas, ela estava ali sendo escrava. Aí alguém diz, mas o texto não diz que ela estava sendo maltratada. Mas um escravo é sempre um escravo, em qualquer lugar. Por mais regalias que ele tenha, ele continua escravo. Aquela menina fez a grande diferença na vida de Naamã. Por que ela fez a diferença na vida de Naamã? Porque ela estava cheia do amor de Deus até por seus inimigos. Vou repetir a frase. Aquela menina fez a diferença na vida de Naamã porque ela estava cheia do amor de Deus até pelos inimigos. Porque não venha me dizer que Naamã, a família de Naamã e os sírios eram amigos dela. Não era. Não era. Ela estava escrava. Ela foi para lá presa. Ela estava cativa. Mas aquela menina estava cheia do amor de Deus, até pelos seus algozes. Ela não estava cheia de ódio. Ela não estava com o desejo de doce vingança. Ela não agia com brutalidade. Ela não estava traumatizada. Ela definitivamente, meus amados irmãos e amigos, estava cheia do amor de Deus. Ela amou até quem lhe fez o mal. Uma menina, sim, uma criança, amou até quem lhe fez o mal. Em segundo lugar, aquela menina fez a diferença quando ousou falar abertamente do amor do seu Deus dentro da casa do general da Síria. Sabe por quê? Porque era proibido adorar outros deuses a não ser os deuses sírios. Naquela casa de Naamã, era proibido tocar no nome de qualquer outro deus, a não ser os deuses da Síria, que o rei da Síria adorava, juntamente com Naamã. Aqueles que tocassem no nome de outro deus poderiam morrer, serem condenados à morte. E aquela menina ousou falar dentro da casa do general que tinha um Deus que ela servia, que podia ajudá-lo. Um escravo também não podia falar. O escravo só podia falar com autorização dos seus senhores. E ela correu todos os riscos e falou contra os principais deuses da Síria, para apresentar o Deus verdadeiro de Israel.
Ela apresentou o Deus verdadeiro em meio aos deuses falsos. E é interessante também, meus amados irmãos, que ela não pensou na consequência geral. Porque o Naamã, a esposa do Naamã, eles poderiam dizer: como é que esse Deus pode me ajudar se ele não ajudou nem você? Quando nós fomos lá, nós acabamos com a sua família, acabamos com o seu país, acabamos com a sua casa, trouxemos você escrava, e agora você diz que esse Deus pode me ajudar se ele não ajudou nem você. Aquela menina não pensou em nada disso. Ela só disse que o Deus de Israel poderia sim ajudar o seu senhor Naamã. Só se faz a diferença falando com ousadia do amor de Deus quem tem fé. Aquela menina acreditava no Deus Todo-Poderoso. Ela fez a diferença, em terceiro lugar. Ela fez a diferença na vida do Naamã, porque demonstrou fé inabalável, independentemente das circunstâncias. Sabe o que é que eu estive pensando? Já imaginou se a cura não tivesse dado certo? Já imaginou? Se o Naamã tivesse feito aquela viagem, com todo o seu exército, quer dizer, com uma parte do seu exército, levando toda aquela bagagem, acreditando que ia dar certo. Já imaginou se quando chegasse lá não desse certo a cura? O que é que ele iria fazer com ela quando chegasse lá? Ela correu todos os riscos, porque ela tinha uma fé inabalável no seu Deus. A fé quase sempre, escute essa frase, a fé quase sempre é contraditória à realidade. Vou repetir. A fé quase sempre é contraditória à realidade. Como é que eu estou sofrendo e digo que Deus, e prego dizendo que Deus pode aliviar o nosso sofrimento? Como é que eu estou doente e prego dizendo que Deus pode curar a minha enfermidade, a nossa enfermidade? Como é que eu estou numa situação muito difícil, muito caótica, e eu chego para alguém e digo: olha, não se preocupe, Deus vai tomar a providência desse negócio. A fé, meus amados irmãos e amigos, é quase sempre contraditória com a realidade. Porque a fé, ela está baseada em coisas que nós não vemos. Simplesmente acreditamos. Foi o que ocorreu com aquela menina. Ela poderia ter sido questionada, que o Deus dela não ajudou sequer ela, não poderia ajudar mais ninguém. Mas a fé da garota não estava firmada nas circunstâncias da vida. A fé da garota não estava baseada na sua escravidão. A fé da garota estava baseada em Deus que ela conhecia pessoalmente. A verdadeira fé, meus amados irmãos, é um absurdo, porque foge da lógica humana. A verdadeira fé é um absurdo, chega a ser loucura, porque foge do contexto mais humano que se possa imaginar. Quais lições nós podemos tirar para as nossas vidas hoje, além dessas que nós já tiramos com a história de Naamã? Eu quero fazer brevemente 3 aplicações práticas de tudo isso que nós falamos. Para você que veio aqui e para você que está nos acompanhando através do nosso canal. Primeira aplicação prática. Fazemos a diferença no mundo quando nossos corações estão cheios do amor verdadeiro de Deus e por Deus. Repito. Fazemos a diferença no mundo quando os nossos corações estão cheios do amor verdadeiro de Deus e por Deus. Nunca ninguém conseguirá fazer a diferença verdadeira na vida de uma pessoa se não for por Deus. É impossível alguém estar cheio do amor de Deus e por Deus e não se compadecer com o sofrimento do próximo. Aquela menina,
Muito provavelmente, eu não gosto de conjecturas, eu gosto de dizer o que o texto diz. Mas aquela menina, muito provavelmente, já havia presenciado toda espécie de medicina da época, medicina moderna da época. Aquela menina talvez já tivesse visto vários inúmeros curandeiros indo na casa de Naamã, prometendo cura para ele. Provavelmente, todos os recursos imagináveis da época, o Naamã usou e aquela menina presenciou. Acreditem, meus amados irmãos e amigos. Acreditem. Fazer a diferença na vida de uma pessoa só é possível quando o meu coração, quando o seu coração, quando os nossos corações estiverem cheios do amor de Deus e por Deus. Então, quando vemos as necessidades uns dos outros, nós não ficamos apenas com pena, mas nós nos compadecemos delas. E não podemos resolver o problema de todos, mas resolvemos o problema de alguns. O texto não diz que todos os leprosos da Síria foram curados. Não. O texto não diz isso. Mas o texto diz que um foi curado. Então, meus amados irmãos, meus amigos, fazer a diferença no mundo é quando você faz a diferença na vida de uma pessoa. Estou falando aqui para pessoas que têm crianças, que têm filhos, que têm netos, e que essas crianças, esses netos, em algum momento das suas vidas, fizeram a diferença no seu lar. Talvez uma criança incentivando você a vir para o culto, a vir cultuar ao Senhor. Talvez uma criança fazendo diferença na sua vida, corrigindo você em alguma atitude errada que ela já presenciou. Portanto, não ignoremos o que as crianças dizem. Portanto, não ignoremos, meus amados irmãos, o que os nossos pequeninos dizem, porque eles podem estar certos e nós errados. Em segundo lugar, fazemos a diferença quando aberta e ousadamente falamos do amor de Jesus Cristo. Fazemos a diferença quando aberta e ousadamente falamos do amor de Jesus Cristo. Escute. Há ocasiões em que nós precisamos expressar abertamente e com ousadia a nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, mesmo que contrarie outras pessoas. Mesmo que seja uma afronta à fé de outros. Mas nós precisamos apresentar o Deus verdadeiro em um emaranhado de deuses falsos. Meus amados irmãos, precisamos apresentar Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, em um emaranhado de ídolos. Sim, ídolos. Ídolos em todos os lugares. Ídolos não apenas aqueles que são colocados, pendurados nas paredes, mas ídolos de carne e osso. Ídolos dentro das igrejas católicas e evangélicas. Ídolos dentro de todas as ramificações que você possa imaginar na face da terra. Ídolos dentro da própria casa. Sim. E eu já falei aqui várias vezes e repito, tem pais que idolatram filhos, filhos que idolatram pais. Idolatria, idolatria, idolatria. Precisamos apresentar Jesus, o verdadeiro Deus. Mesmo que isso seja uma afronta à fé de outros. Não importa em que ou em quem crê os meus amigos. Eles precisam saber que eu acredito em Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador.
aquele que nos direciona, aquele que nos impulsiona a fazermos o que é certo, mesmo contra a nossa própria vontade errada. Os meus amigos na sala de aula precisam entender que a minha fé é direcionada a Cristo. O objeto da minha fé é Cristo e não outro. Todos estão livres para falarem a respeito do que quiserem falar. Todos estão livres para adorarem o Deus que quiserem adorar. Mas nós precisamos dizer, tal como o Josué disse: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. As pessoas estão livres para acreditarem no que quiserem acreditar. Mas que sejamos como aquela criança, aquela menina na casa de Naamã, apresentemos o Deus verdadeiro. Em terceiro e último lugar, fazemos a diferença, meus amados irmãos, fazemos a diferença quando demonstramos fé inabalável em Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias. Fé inabalável é quando acreditamos em Jesus, mesmo quando Ele não faz o que pedimos. Fé inabalável é quando mantemos a nossa esperança em Cristo, mesmo quando achamos que Ele está calado. Fé inabalável é quando nós nos mantemos fiéis a Cristo Jesus, mesmo quando as coisas não acontecem como nós imaginamos que deveriam acontecer. Fé inabalável é quando, meus amados irmãos, nós mantemos alicerçados em Jesus, mesmo quando Ele não cura a nossa lepra. Fé inabalável em Jesus Cristo é quando nós mantemos alicerçados, arraigados em Jesus, mesmo quando Ele não nos socorre nas nossas tribulações. Quantos de nós estamos dispostos a corrermos risco, tal como aquela escrava na casa de Naamã, aquela criança que nos deu um grande exemplo de fé? Quantos de nós estamos dispostos, meus amados irmãos, a corrermos risco, a sermos taxados de ultrapassados, arcaicos, ignorantes, brutos? Quantos de nós estamos dispostos a apresentarmos Jesus, custe o que custar, mesmo que seja a nossa cabeça, mesmo que seja o nosso emprego, mesmo que seja a visão do que as pessoas irão pensar de nós, mesmo que nós caiamos em descrédito? Quantos de nós estamos dispostos a fazermos a diferença na vida de alguém, falando abertamente das grandezas de Cristo Jesus, o Senhor? Fé inegociável, mesmo quando as coisas que nós idealizamos não são concretizadas. Fé inabalável na pessoa bendita de Jesus Cristo, mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando a realidade da vida dizem que nós estamos sozinhos. Fé inabalável na pessoa bendita de Jesus, fazendo a diferença no mundo. A boa diferença. Somos capazes de apresentar Jesus para as pessoas? Somos capazes de dizer em alto e bom tom a diferença que Cristo Jesus é capaz de fazer na vida de alguém? Alguém frequenta esta igreja imaginando que esta igreja vai fazer toda a diferença na sua vida? Você está enganado. Você que adotou uma sigla partidária, você que adotou uma bandeira partidária para levantar, imaginando que o seu partido vai fazer toda a diferença na sua vida, você está enganado. Você que levantou a bandeira do candidato A ou B ou C, imaginando que este vai fazer toda a diferença na sua vida, você está enganado.
Você que levanta a bandeira da religiosidade, a bandeira do ministério pastoral, do ministério missiológico, do ministério de música, pensando que estes irão fazer toda a diferença na sua vida, você está enganado. A verdadeira e boa diferença na vida de uma pessoa, apenas Jesus Cristo é capaz de fazer. E a diferença que nós dizemos que fazemos na vida de alguém, nada mais é do que Cristo em nós, fazendo a diferença. O mundo precisa de pessoas que façam a boa diferença. Mas isto só é possível quando deixamos Cristo fazer a diferença em nós mesmos. Quantas mulheres casadas, inutilmente tentando fazer a diferença na vida dos seus maridos e nada. Quantos maridos, inutilmente tentando fazer a diferença na vida das suas esposas e nada. Quantos pais, quantos filhos, tentando fazer a diferença na vida uns dos outros e nada. O que nos falta mais, meus amados irmãos, é um relacionamento pessoal, individual, intransferível com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quando a minha esposa, quando os meus filhos, temos esta mentalidade de que o que nós mais precisamos individualmente é de Cristo Jesus, então toda a família vai estar fazendo diferença na vida um do outro. Cristo na sua vida, Cristo em você, Cristo faz a verdadeira diferença. Não se iluda com os rótulos denominacionais, não se iluda com a liderança religiosa, não se iluda com esse engodo todo. Apenas Cristo faz a verdadeira diferença. De nada valeria, meus amados irmãos, de nada valeria uma vida cristã sem o Cristo bendito. Eu espero que você tenha entendido esta palavra para o seu coração nessa noite, porque esta palavra é de Deus para você. E eu quero incentivar você que veio aqui nessa noite, eu quero incentivar você que está nos acompanhando através do YouTube. Eu quero incentivar você a render-se definitivamente. Talvez você esteja lutando como Naamã, sem querer obedecer. A vida arruinada ou a vida boa, sei lá o quê, e quando se trata de Cristo, você resiste. Talvez você resiste porque você diz que pastor é ladrão. Talvez você resista porque você diz, para ser crente igual fulano de tal, eu não quero ser. Talvez você resista por algum motivo, com razão ou sem razão. Mas eu digo um negócio para você, você não pode continuar resistindo a Jesus. Você não pode, você tem que se render a Cristo. Você precisa derramar-se aos pés de Jesus Cristo. Você precisa, é de Cristo Jesus na sua vida. O que está faltando para curar a sua alma é Cristo. Por isso, eu quero incentivar você a derramar-se perante Ele. Eu quero incentivar você a entregar-se a Ele, porque é muito provavelmente que Ele vai aceitar você. Ele vai receber você. Ele não precisa que você o aceite. Você é quem precisa ser aceito por Ele. Eu quero incentivar você a tomar a decisão por Cristo. Eu quero incentivar você a pedir a Jesus que receba você, que acolha você nos seus braços, mesmo sujo, sim, mesmo sujo, mesmo precisando de conserto. Eu quero incentivar você a derramar-se nos pés de Cristo. Há alguém que nessa noite aqui, presente ou através da internet,
Há alguém que quer derramar-se aos cuidados de Jesus nessa noite? Há alguém que quer render-se aos cuidados de Jesus nessa noite? Há alguém que quer pedir socorro a Jesus? Senhor, me segure, Senhor, pegue-me, Senhor, cuida de mim. Eu estou aqui, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Há alguém que nessa noite quer entregar a sua vida aos cuidados de Jesus? Levante-o das suas mãos e eu quero orar por você. Há alguém que quer tomar essa decisão hoje? Por Cristo Jesus? Não há? Se alguém que está nos acompanhando pela internet quiser entregar-se a Cristo, nos procure, entre em contato e nós vamos estar acompanhando você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você que veio aqui nessa noite e que está nos acompanhando através do nosso canal. Baixe a sua cabeça onde você estiver e nós vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, a Tua presença é tão extraordinária, Senhor, que da Tua presença nós não queremos e nem podemos sair, porque não teríamos a quem recorrer senão ao Senhor. Pai Santo, aqui estão inúmeras pessoas nessa noite, nesse templo. E inúmeras pessoas nos acompanhando através da internet. Pai, o Senhor é conhecedor dos corações. Se há pessoas, ó Pai, que entenderam, que precisam urgentemente que o Senhor Jesus faça a diferença nas suas vidas, ó Deus, acolhe-os por amor do Teu nome. Recebe-os, ó Deus, por amor do Teu próprio nome. Eu te suplico, ó grande Deus, que através do Teu Santo Espírito, estas pessoas sintam o Teu cuidar, o Teu iluminar, o Teu sabor. Ó Deus, que essas pessoas sejam impactadas por Tua palavra e que cresça dentro delas um desejo ardente e crescente pela pessoa bendita do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome de Cristo. Meus amados irmãos, domingo, de hoje a 8 dias, 9 horas da manhã, por incrível que pareça, já é o segundo domingo de outubro. Então nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Não teremos a escola bíblica dominical, aquelas classes normais, não. Vamos começar 9 horas da manhã a ceia, tá bom? Então você deve chegar antes de 9, porque nós vamos começar, se Deus nos der vida e saúde, pontualmente 9 horas a ministração da ceia. Então você pode e deve vir para participar, tá ok? E à noite, no domingo à noite, o culto celebrativo, né, presencialmente também online. E na quarta-feira teremos a nossa programação também online. Por enquanto, no mês de outubro, as programações presenciais apenas no domingo à noite e no segundo domingo do mês, de cada mês, que é a ministração da ceia do Senhor. Todas as outras programações ainda apenas online, tá bom? Fiquem de pé. Agradecemos todos vocês que estão presentes aqui, que Deus continue abençoando vocês de maneira rica e abundante. Quero lembrá-los que esta igreja tem um canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Oeiras. Você que ainda não acessou, você ainda que não se inscreveu, deve se inscrever, deixar o like, o joinha. Por que isso é importante? Porque o YouTube vai entender que deve recomendar a nossa programação para outras pessoas. Então, você deve fazer isso para que o canal da igreja possa alcançar um número maior, significativo de pessoas, tá bom? Na saída, teremos ali 2 gasofiláceos, 2 caixinhas de ofertas. Você pode depositar o dízimo e a oferta ali na saída, que os nossos tesoureiros irão recolher. Que a graça redentora de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, o amor de Deus o Pai, e as consolações e a comunhão do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Deus abençoe e vão em paz.